A igreja precisa entender isso. Quando Jesus quis falar sobre o poder do Pentecoste, ele não falou para Pedro nem para João ao dar a doutrina. Ele falou para Paulo. Paulo é o erudito do Novo Testamento. Paulo é o advogado, Paulo é o poliglota, Paulo é o homem preparado, é o homem de sangue azul, é o homem que vem da aristocracia, é um homem que tem duas nacionalidades. Por quê? Porque Jesus ensinou a ele o Pentecoste, porque os dons do Espírito, quem foi que falou sobre línguas estranhas? Foi Paulo. Sim. Capítulo 14, quem fala em línguas não fala homens, fala Deus. E quem é que está falando sobre isso? É um intelectual bíblico. Então Jesus deu o ensinamento para aquele homem porque ele tinha o equilíbrio, a palavra e a unção. Paulo era isso. Os outros não tinham isso, talvez não tinham nem condições. Veja o extremo da igreja de Jerusalém. A falta do conhecimento. Pedro fez todos os crentes vender tudo que tinha e colocar nos pés dele. A igreja faliu, os crentes passaram fome. Se não é a igreja de Éfeso salvar a igreja de Éfeso, essa sim, ensinada e doutrinada por Paulo, salvar Jerusalém, os irmãos tinham morrido de fome. Então, Jesus deu o ensinamento do poder do Espírito para um intelectual. O intelectual ensinou aquela geração. Só que o ensino pentecostal ele é tão dolorido, porque se você não tiver quem controle, ele pode ir para o extremo da idiotice, que você vai encontrar Paulo, chegando em Atos capítulo 19, 20 anos depois, ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra crentes, e ele faz a pergunta mais absurda que um pastor pode perguntar para um crente: você conhece o Espírito Santo? E eles falaram: nós nunca nem ouvimos falar. Vocês conhecem o quê? O batismo de João. Nós somos batizados, conhecemos Jesus, a história de Jesus e o batismo de João. Então eles tinham a palavra, mas não tinham a unção. É só depois que Paulo ora por eles, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, que Éfeso, a cidade de Éfeso, ela é transformada no polo do pentecostalismo do mundo antigo e a igreja mais poderosa da história, a quem Jesus mandou uma carta lá no Apocalipse. João foi pastorear essa igreja, de tão importante que ela se tornou. E ali a cidade de Éfeso passa por uma transformação. O templo da deusa Diana é fechado, os centros de feitiçaria são fechados, que a Bíblia diz que os feiticeiros iam para a rua trazer os livros, fórmulas de encantamento para serem queimadas. E Jesus deu isso para quem? Para um intelectual. Então os intelectuais da Assembleia de Deus precisam voltar a ensinar sobre os dons. Mas quando vão ensinar os dons, ao invés de estimular o crente a buscar, o ensinamento é tão pesado que desestimula. Você fala: não, cuidado, porque todo extremo começa a mostrar um lado ruim, que é a extravagância, é a adoração extravagante, as pessoas indo para esse lado de brincar, virou piada o movimento pentecostal. Sim. Se eu fico triste quando vejo os TikToks da vida, imagina o Espírito Santo como fica. É verdade. Ô pastor, mas a necessidade de falar sobre esse tema é urgente. Até porque nós temos também os sensacionistas que com o advento das redes sociais, eles cresceram de forma absurda. E é por isso que nós temos muitos jovens assembleanos céticos concernente à questão dos dons espirituais. Sim, porque não teve nenhum dessas grandes denominações pentecostais para ter o contraponto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Porque todos os grandes avivamentos terminaram em tragédia, na ausência de um mestre. Você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Sim. Para nós é lindo falar. Sabe como terminou, não? Não sei, pastor. Seymour preso. Eu não vou contar a história, que é muito triste, que vasculhem aí. Por quê? Porque era muita glória e nada de conhecimento. E foi ao limite, né? Uma criança come mel, se não sendo controlada, daqui a pouco ela se lambuza e vai ter diarreia e vai sofrer as consequências. Faltou o mestre para ensinar, mas com carinho. Não é o mestre falar: cala a boca, para, senta, isso é isso. Não, é o mestre chamar o profeta, chamar o crente sensitivo, o crente que está adorando, falar: olha, é lindo, mas faça assim, com amor. A pessoa vai aprender. Se ela não aprende na primeira, aprende na segunda. Mas os nossos pais não, com aquele bendito sininho do púlpito assembleiano, vocês lembram ou não? Fazia todo mundo. Da igreja do pastor Eras até hoje. Quieta! Eu lembro que nós estávamos num culto uma vez lá no salãozinho da Rua 1, e Jesus batizou o irmão com o Espírito Santo na hora do hino da harpa. Olha, cantando o hino 15 da harpa, Jesus batizou o irmão. O irmão estava falando em línguas, o presbítero pegou o sininho, quieta. O irmão falou: foi batizado com o Espírito Santo. Falou: mas agora não é hora disso, quieta. Como não é hora do que? Jesus está batizando com o Espírito Santo, não é hora, ele pedindo Deus.
Olha a falta do conhecimento. Não era para a igreja se alegrar com aquele irmão que estava sendo batizado naquele momento. E depois o pastor chamando e disse: você pode, mas se controla, faz assim, assado. É um treino. Né? É um treino.